né? E ele vai tratar lá na igreja nos Estados Unidos. Eu vou pedir para o Ricardo dar uma baixadinha, que não dá para. Então, a igreja nos Estados Unidos, né? Na Europa, né? Nós já estudamos sobre ela, tá bom. Então, nós vimos que na Europa, as forças ideológicas elas dominavam logo depois da Reforma Protestante e durante o século XX ela trouxe essa influência, começou a se espalhar também para a América do Norte, Estados Unidos. E os cristãos norte-americanos, eles geralmente reagiam contra qualquer opiniões teológicas críticas que faziam parte dos europeus. Então, os europeus tinham várias linhas, né, que nós vimos os anabatistas, os presbiterianos, os calvinistas e outros mais que surgiram, cada um com a sua ideia, os Quakers, né? E a Segunda Guerra Mundial, ela deixou as nações europeias enfraquecidas, né? Depois da Segunda Guerra, depois de 1945, as nações ficaram enfraquecidas da Europa e a democracia ela estava empenhada num conflito contra o comunismo, né? A democracia ela lutava contra o comunismo, o comércio, a tecnologia e o poder político dos Estados Unidos estavam sendo exportados por todas as partes do mundo livre, porque era não comunista. Então estavam contra o comunismo lidando, porque o comunismo é um comunismo, ele é cristão, ele é anticristão, antideus, né? Então, num nível mais popular, a literatura dos Estados Unidos, e mais importante ainda, seus filmes, eles projetavam a cultura norte-americana ao mundo do século XX. Então, a América começa a ter uma projeção. A Europa em si, ela começou a decrescer, decair, e a Europa, os Estados Unidos começa, a América do Norte começa a se destacar no mundo. Então, assim como nas áreas da vida, o cristianismo em derredor do mundo foi afetado. E favorável ou desfavoravelmente pelos eventos dos Estados Unidos. Então, dos Estados Unidos veio muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Então, a mescla e os falsos mestres, os inovadores, aqueles que começaram a criar essas novas revelações, novas visões, começaram a surgir muitas coisas que certos televangelistas gozavam de uma liberdade sem limites, e eles começaram a criar situações que começou-se a ligar ao que nós vemos hoje como Benny Hinn, Kenneth Reagan e outros mais que trouxeram coisas que acrescentaram ao Evangelho. Inclusive, o próprio Benny Hinn, ele se retratou há pouco tempo atrás pedindo perdão, porque Deus falou com ele que ele estava usando os dons que Deus deu para ele e o Espírito Santo como show. E ele falou muita coisa que não é bíblico também, né? E isso foi exportado para o mundo também, né? Muita gente correu atrás dessas novidades que Paulo chama de outro evangelho, né? Não é o evangelho que ele pregou. Que essas modas todas passaram, né? Riso, do sopro, do caicai, e o evangelho continua. O evangelho simples e puro, como é a Bíblia ensina, continua. Essas novidades que se chamam de avivamentos,
Na verdade, são movimentos que, se você confere com a palavra, não, você não encontra base para essas coisas, mas o povo gosta porque mexe com a emoção e mexe com outras coisas mais. E as promessas, o Evangelho da Prosperidade, que trouxe um estrago muito grande também para que o cristão perdesse a visão das coisas celestiais para mudar o foco para as coisas materiais. E o Evangelho da Prosperidade fez isso e destruiu muita fé de muitos crentes que hoje vivem decepcionados com Deus, decepcionados com a igreja, decepcionados com tudo, porque aquelas promessas que fizeram a eles, para muitos não foi cumprida, e eles então, decepcionados, falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal de todo mundo, porque creram com uma fé errada. Assim como muitas vezes nós até nos engajamos em alguns movimentos, né? Achamos que aquilo opa, é bom. Né? Inclusive, um pastor no Brasil falou para mim uma vez, né? Eu vou àquela igreja ali, nossa igreja Assembleia de Deus, ela tem raízes, né? Mas como a nossa igreja tem raízes, quando tem a novidade de aparecer essas coisas novas que dá dinheiro, aí tem muitos pastores que correm atrás. Só que o evangelho, amados, não se visa dinheiro, o evangelho não pode visar. O que o evangelho visa é almas, almas para o reino de Deus. Só a companheirinha da irmã ali, ela não quis estudar junto com a bichinha ali, ela deve que matar. Né? Ela quer estudar junto com você aqui, ó. Deixa ela sentar do lado aí. Bom, então vamos lá. Com essa perspectiva, nós vamos considerar dois aspectos do cristianismo norte-americano contemporâneo, que é o evangelicalismo e o pentecostalismo. Vamos ver o que significa isso. O que é os evangélicos, os pentecostais, os carismáticos e depois uma avaliação global. Vamos lá, então, vamos explicar a origem do evangelicalismo, do pentecostalismo e do movimento carismático e também descrever essas características distintas dos evangélicos, dos pentecostais e dos carismáticos. E depois considerar o papel de Billy Graham, Charlie Parham e William Seymour no mundo cristão do século XX. Avaliar também os aspectos positivos e negativos das tendências norte-americanas sobre o cristianismo do século XX. Então, primeiro, vamos falar sobre os evangélicos. Qual a diferença evangélico-pentecostais? Né? Para muitos, é difícil definir essas palavras, né? Essas palavras para lugares e pessoas diferentes significam coisas diferentes. Então, por exemplo, em algumas áreas do mundo, o termo evangélico significa simplesmente que é um protestante, né? Ao passo que em outras áreas significa evangelístico. Se você fala no Japão que você é evangélico, eles não entendem muito, mas se você falar que é protestante, eles entendem. Entendeu? Aí, nesse caso, o amado, nós vamos ver que a palavra evangelho, ela veio a ser aplicada para um só aspecto ou tendência do cristianismo norte-americano. Onde se originou? Assim como na Europa, no começo do século, muitos cristãos na América do Norte também procuravam defender o cristianismo contra os críticos. Nesse novo mundo, o movimento que protestava contra a teologia liberal veio a ser chamado de fundamentalismo. Os fundamentalistas, eles procuravam defender aqueles pontos fundamentais das doutrinas que os liberais estavam rejeitando ou reinterpretando. Inclui-se aí doutrinas da inspiração das Escrituras,
do nascimento virginal, da condenação eterna e outros. Alguns dos fundamentalistas eram estudiosos bíblicos e teólogos de destaque que produziram vários livros influentes, inclusive uma série produzida cerca do ano 1909 com o nome de Os Fundamentos. Então, a maioria dos fundamentalistas aceitava também o conceito pré-milenista da volta de Cristo, isto é, Cristo voltará antes do milênio. Os amilenistas, eles creem que já estamos vivendo no milênio, que não é 1000 anos. É um tempo em que a igreja se organizaria e prepararia o mundo para receber Jesus. Só que eles tropeçam no fato de que, em vez de a igreja melhorar o mundo está piorando a igreja. E Jesus ainda falou: por acaso, quando eu vier, acharei fé na terra? Então já cria uma dificuldade para os amilenistas aí, né? Ok. Em cada denominação havia aqueles que eram atraídos pelas novas ideias teológicas, ao passo que outros tinham um apego apaixonado pelo ponto de vista tradicional. Então, essa situação criava tensões em quase todas as denominações da América do Norte. Em muitos casos, os elementos liberais eles conseguiam o controle da liderança das escolas. Então, era comum as denominações ficarem divididas por causa das questões envolvidas. Hoje está acontecendo a mesma coisa, só que as escolas teológicas do Brasil, por exemplo, estão sendo dominadas em alguns setores pelos progressistas. Os progressistas são aquelas pessoas que querem corrigir a Bíblia, que não aceitam tudo que a Bíblia diz, que acham que a Bíblia tem que ser pelo menos reeditada. E eles trazem muitos problemas. E eles estão com as escolas teológicas hoje. Então, tem muitos teólogos evangélicos sendo formados hoje com ideias progressistas. Essas ideias, ela também vêm do comunismo. Né? Então, isso vai trazer um prejuízo muito grande para a nova geração de obreiros. E por isso que Deus está levantando escolas que também sejam escolas fundamentalistas, de confissão de fé verdadeira. Né? Bom, no meado do século XX, os liberais deram o termo fundamentalista uma conotação que sugeria que os fundamentalistas tinham atitudes defensivas, fanáticas e obscuras, ou que não tinham esclarecimento nem conhecimento acadêmico. Então, os conservadores eram ridicularizados como sendo os fundamentalistas briguentos. Sempre queriam debater contra o liberalismo, o evolucionismo, o comunismo, contra quase tudo, afinal. Eles negligenciavam a mensagem positiva do plano divino da redenção. Então, muitos conservadores percebiam que não era bom, ao pregar o Evangelho, serem identificados como semelhantes atitudes, embora estivessem certos em combater mais contra o liberalismo, o evolucionismo e o comunismo, e por essa razão, muitos cristãos que eram os herdeiros teológicos e espirituais dos fundamentalistas originais repudiaram esse nome. Então, eles preferiam ser chamados de evangélicos. Então, aí surgiu, então, o nome evangélico nessa época. Né? O evangelicalismo, portanto, embora seja difícil defini-lo com exatidão, significa ter as Escrituras em autoestima, crer na teologia bíblica e insistir na experiência da conversão. Os evangélicos existem em todas as denominações, inclusive nos grupos anglicanos, sacramentais e na maioria das comunhões pentecostais independentes e até mesmo entre os católicos. Então, qual que é os seus ministérios? Durante a maior parte do século XX,
As igrejas norte-americanas tradicionais, que são as tradicionais, episcopais, presbiterianas e metodistas, têm visto um declínio no número dos seus membros, embora continuem desempenhando um papel muito importante na religião norte-americana. Boa parte do crescimento e vitalidade das igrejas norte-americanas tem ocorrido entre os evangélicos. Então, os evangélicos, para preparar os pregadores com orientação bíblica, têm fundado muitos institutos bíblicos, faculdades de teologia, seminários tal como Gordon Conwell, da Escola de Teologia Evangélica Trinity, tem mostrado o exemplo ao desenvolverem uma teologia evangélica baseada nas Escrituras. Nós temos o ETAD, né, onde você estuda. Essa escola ela é baseada nas Escrituras Sagradas, com um viés pentecostal, porque é uma escola pentecostal, de tradição pentecostal. Né? O fundador dela era pentecostal, um pastor americano, e ela foi fundada no Brasil em 1979. Então, eu mesmo fiz a primeira turma, me formamos em 85, nós formamos. E de lá para cá a gente vem dando aulas e ensinando, porque é válido. Você confere nas escrituras o que você confere aqui, ensina aqui, você vai ver que é uma escola que tem os fundamentos da fé cristã baseados nas escrituras. Então isso vale a pena a gente passar para frente, amém? E vocês que estão aqui aprendendo, vocês podem agradecer a Deus, dizer assim, obrigado porque eu estou estudando numa escola que não me ensina facilidades para viver a vida cristã, mas me ensina como é bom viver uma vida cristã verdadeira, onde eu posso ter essa comunhão com Deus e saber que estou dentro da vontade de Deus segundo as Escrituras, né? Que Paulo falou, né? Prega a palavra a tempo e fora de tempo. E ele disse, não desista, não desanime, pregue a palavra, fale da palavra. E a palavra, muitas vezes, ela confronta. Muitas vezes, ela não é agradável. Que ela vem para correção, para exortação, para conforto. Então, por isso que nós temos que pregar e ter em mente isso. Eu quero ser um pregador da palavra. Não quero ser um pregador famoso, mas eu quero que a mensagem que eu pregue fique famosa, que ela é a Bíblia. Entendeu? É diferente. Tem muitos que, por exemplo, Billy Graham nunca quis ser destacado. Ele falou assim, eu não quero ser um grande pregador, eu quero ser um ganhador de almas. E nessa ênfase de ganhar almas, ele se tornou um pregador conhecido no mundo inteiro. Agora, tem muitos hoje que se aproveitam do conhecimento e da boa-fé do povo evangélico para se tornar famoso, né? Nas redes sociais, nas grandes igrejas, nas suas pregações, eles são homens que pregam a palavra, mas infelizmente eles estão divididos entre a fama e a unção, né? Então eles buscam unção para ter fama e não para ganhar almas. Eles pregam muito mais para a pessoa em si do que para levar as pessoas a Cristo. Mas muitos querem um pregador, né? Se fulano de tal estiver lá, então eu vou na igreja. Então esses crentes normalmente vão atrás de nomes e não atrás do verdadeiro evangelho. E aí esses nomes, se falarem para eles coisas que a Bíblia não diz, eles vão acreditar no pregador e não na Bíblia. Isso é um perigo. Então, na verdade, esse título de fundamentalista foi dado a essas pessoas e eles, então, preferiram ficar com o nome de evangélicos nos Estados Unidos. Isso já no meados do século XX, de 1900 para cima, né? E aí, então, durante a maior parte do século XX, as igrejas elas se tornaram declinantes, né? As tradicionais, aquelas que não... Porque a partir de 1900 é que começou o pentecostalismo. O movimento pentecostal começou ali na América.
Ele começou na América até 1906, mais ou menos, chegou no Brasil em torno de 1910, mas nós vamos ver que isso aí começou a ter um movimento e começou em seminários tradicionais. Por exemplo, uma das principais questões teológicas para muitos evangélicos é a natureza das Escrituras. A Bíblia, nas suas várias traduções modernas, tem continuado a ser a campeã de venda nas livrarias e é tida em alta estima por todos os cristãos. Alguns evangélicos, no entanto, têm adotado conceitos da inspiração bíblica que parecem ter sido tiradas da neo-ortodoxia. Outros eles estão insistindo que todos os evangélicos devem aceitar o conceito das Escrituras, que representa a inerrância, palavra por palavra. E essa questão importante tem levado a muitas disputas dentro de várias denominações. Essa batalha pela Bíblia precisa ser resolvida de modo claro e categórico, se não reafirmarmos nossa fé na Bíblia como infalível, inerrante e inspirada palavra de Deus. O evangelismo sofrerá continuada amargura da controvérsia. Então, agora, é uma estratégia satânica usando esses próprios evangélicos e teólogos cristãos para trazer essa confusão de aqui está escrito, aqui não está, nos melhores originais não está, aqui está. A NVI mesmo foi uma que criou muita confusão nisso aí, porque ela chegou a tirar parte da Bíblia que não estava nos melhores originais. Ela é muito usada, a NVI, né, a nova versão internacional, mas ela tem alguns problemas aí na sua formação, né? Que agora está sendo copiada também na NAA, na nova Almeida, corrigida, atualizada e assim por diante, e vão corrigindo. Agora, tirando textos que confundem as pessoas, né? Que antes existia nos colchetes. Quando você vê um colchete no texto, ali está dizendo o seguinte, e essa palavra tem, mas não, talvez não encontre nos melhores originais. Então, como eles estão tirando esses colchetes que não afetam em nada a conteúdo, apenas reafirma o conteúdo do versículo, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Lá nas Bíblias antigas está: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa parte, de que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, tirar essa parte. Não prejudique nada o texto, mas tiraram isso. E aí, porque a lei em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus necessariamente confundir os cristãos com isso. E aí então tem esse problema dessa teologia. Mas os evangélicos estão tentando consertar isso. Eles adotaram esse nome de evangelho, começaram a criar institutos bíblicos para ensinar realmente a Bíblia, mas mesmo no meio dos evangélicos, alguns começaram a ter a tendência para essas escolas liberais. E até no Brasil mesmo hoje, muitos assembleanos, arminianos, estão uma tendência, muitos voltando para o calvinismo, né? Fatalismo. É mais confortável a doutrina do calvinismo, pois ela adota o sistema de que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, a pessoa muitas vezes fala assim, mesmo que eu desviar, mesmo que eu pecar, mesmo que eu adulterar, mesmo que eu ficar no mundo, a hora que eu for morrer, eu vou ser salvo porque eu aceitei Jesus. E as pessoas estão sendo enganadas com isso, levando uma vida de pecado. E a decepção vai ser tão grande, porque naquele dia, no dia do juízo, meu Deus, não quero nem falar sobre isso, porque são escolhas, essas escolhas definem a eternidade. Entendeu? Mas se fosse coisas momentâneas que por um tempo pagariam, eu aqui vou ficar 30 anos na prisão, 20 anos, mas é eterno o negócio. Então, quando você escolhe, essas coisas começam a acontecer na nossa vida.
Se a gente não tomar cuidado, a gente é dominado pelo humanismo. O meu direito, a minha vida, a minha que a coisa que mais muda em nós é a minha felicidade. Quero ser feliz, eu tenho direito a ser feliz. Isso é o humanismo. O que a Bíblia diz sobre o humanismo? O que Jesus disse? Quer ser meu discípulo? O que tem que acontecer com a gente? Negar a si mesmo. Já começa por aí. Paulo disse, não mais vivo eu. Quer dizer, eu não sou mais dono de mim. Agora, aquele que é dono de si, escolhe, esse não faz parte do reino de Deus. Jesus falou isso, não faz parte. Então, para onde vai os que não fazem parte do reino de Deus? Esse povo que está escolhendo um novo evangelho, criando uma nova Bíblia, agora, com essa confusão toda, sabe o que está acontecendo? Que não está no livro, mas é porque é tão louco. A inteligência artificial vai reescrever a Bíblia. Então, daqui a pouco, nas bancas, vai ter Bíblias que a inteligência artificial, ela corrigiu. E esses Renek Vintes e esses outros, né, que no Brasil, que mudaram o conceito, que querem reescrever a Bíblia, querem mudar os textos, vão entrar e vão pegar essas Bíblias para usar na igreja deles. E a Bíblia diz que quem tirar um tio, uma vírgula de tudo que está escrito, não nos textos dessas Bíblias nossas, mas do texto original, todas as pragas do Apocalipse vai cair sobre ele. Quer dizer, as pessoas vão ficar na grande tribulação e possivelmente vão morrer dentro da grande tribulação. Porque as pragas vão cair todas sobre essas pessoas que mudam a verdade de Deus em mentira. E trocam as palavras com o intuito de deixar o Evangelho mais aceitável. O Evangelho, amados, ele não precisa ser aceitável, pois o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se a pessoa crê no Evangelho, ela é salva. Se não crê, ela está condenada. E aí, ele, tentando mudar isso, a batalha pela Bíblia, né, que está acontecendo, ela está se avolumando em busca de tornar uma tradução mais amena, uma tradução bíblica menos ofensiva, né, para as ideologias, né? Vão tirar aqueles textos que falam sobre homem, mulher, Romanos, por exemplo, 1, né, tem que sair, porque fala sobre os que escolhem o outro sexo para ver, dizendo que eu sou um homem no corpo de uma mulher, eu sou uma mulher no corpo de um homem, eu sou um gato no corpo de um homem, eu sou um cachorro no corpo... Tem tudo assim, tem pessoas que estão se vestindo como animais já estão andando como animais com coleira e tudo, e alguém guiando, e a pessoa andando de quatro, porque se ela é um animal, eu sou um animal. Sou um gato, sou um cachorro, sou uma onça. Isso está acontecendo. E nós estamos falando aqui do século XX, nós estamos no século XXI. Esse século XXI está acontecendo essas barbaridades que no século XX nem era imaginável. Né? Nem se imaginava. Então, os evangélicos norte-americanos têm o mérito de haverem criado muitas organizações para-eclesiásticas interdenominacionais, tais como Cruzada Estudantil, a Vida Jovem, os Navegantes e os Jovens com uma Missão, que é o Jocum, né, que nós até ajudamos. Então, eles criaram isso. Tudo isso foi criação dos americanos. E essa organização não são igrejas, mas recebem ajudas de indivíduos pertencentes a muitas denominações diferentes. O seu alvo é oferecer ministérios especializados que a igreja institucionalizada não pode realizar de modo tão eficaz como essas organizações interdenominacionais. Então, os evangélicos também têm assumido a liderança na extensão missionária e têm sobrepujado tanto na teoria quanto na prática das missões. Por exemplo, um missionário de destaque, que é o Donald McGavran, ele viveu de 1897 a 1990,
Ele aplicou as ferramentas das ciências sociais à tarefa do evangelismo e do crescimento de igrejas. Além disso, muitas novas juntas missionárias independentes, que é não denominacionais, por exemplo, a Rising Sun, que é a base missionária nossa, ela não vai ser assembleiana, não vai ser batista, presbiteriana, ela vai ser interdenominacional, porque vai ser a igreja para as nações. É um lugar onde ali pode se acolher de todas as denominações que professem a verdade da palavra de Deus, como ela é. Né? Por exemplo, o Wycliffe, né, que é tradutores da Bíblia, né, é uma organização que ela trabalha a fim de produzir a Bíblia no idioma de grupos étnicos que anteriormente não possuíam nada da Bíblia no seu idioma, no seu dialeto. E essas pessoas elas vão nesses lugares, se adaptam à cultura, aprendem a cultura e ela então vai traduzir a Bíblia para a língua deles. Eles vão ter. E há muitos vídeos na internet de missionários que traduziram a Bíblia por anos, traduzindo, e agora, na hora que estão recebendo os volumes que vai ser distribuído, uma festa que a tribo faz, né? Receber a Bíblia na sua própria língua. E eu li um livro que ele mostrava uma questão de um missionário ali na América Latina, que ele trabalhou com uma tribo que a cama deles era nas árvores. Então, de uma árvore na outra, eles amarravam tipo de uma esteira, né, de uma cama, e ali eles dormiam. Eles, quando iam dormir, subiam na árvore e dormiam ali. E aí, quando ele estava traduzindo a Bíblia para a língua deles, ele teve um problema. Quando Jesus disse ao paralítico, toma a tua cama e anda. E ele falou, como é que eu vou fazer? Para eles entenderem como é que vai tirar uma cama. Aí ele teve que adaptar a tradução para aquela língua, para que eles pudessem entender. Os irmãos vejam que tem que ser por Deus. A Rising Sun, a nossa base, vai estar para receber um grupo de jovens do Brasil que eles estão sendo preparados desde 14 anos de idade para vir para a Ásia e nesses países aqui e para regiões onde a Bíblia não ainda é traduzida pelo idioma deles e traduzir. Então, são projetos que já estão dentro do nosso escopo de trabalho que vai ser realizado. A visão mundial oferece, por exemplo, aqui você já ouviu falar da World Vision. World Vision até tem propaganda na televisão aqui no Japão. Ela é visão mundial. Ela oferece ajuda humanitária nas ocasiões de desastres naturais, tais como inundações, seca e fome. Então, é igual os Samaritan Purse, que é do Billy Graham, da turma do Billy Graham, né? Eles vieram no Japão, mas também estavam lá onde nós estávamos com um grupo. Criaram uma sede ali, dali eles saíam para distribuir comida ou ajudar psicologicamente os japoneses que ali estavam em depressão. A cooperação entre os evangélicos pode ser vista também na criação de numerosas organizações prestadoras de serviços, como a Associação Nacional dos Evangélicos. Muitos jornais e revistas evangélicos tratam das questões teológicas e de problemas sociais, outros focalizam a erudição séria, ao passo que outros apelam ao leitor geral. Embora receiem o perigo do evangelho social, os evangélicos norte-americanos têm se unido para expressar suas opiniões a respeito de várias questões sociais específicas, tais como o aborto. Né? Tem movimentos na América pró-vida, como também agora está tendo no Brasil, por causa das leis que estão de implantar no Brasil, que a mulher pode abortar a partir do terceiro mês, até o terceiro mês de gravidez. Né? Então, com 3 meses a criança já está formada, já é totalmente formada. Na verdade, a gente sabe que, biblicamente, a vida começa na concepção. Concebeu,
Tanto é que tem muitas, o pastor lá estava dando estudo, muitas pílulas anticoncepcionais, elas são abortivas. E os evangélicos nunca deveriam tomar isso. Estão matando os bebês. Outro que nós aprendemos aqui também na ética cristã é com relação à inseminação artificial. Na inseminação artificial, vários óvulos são produzidos no laboratório e tornam-se vivos. Mas daqueles ali, só 3 no máximo é colocado no útero da mãe. O resto é jogado fora, vai morrer. Então, se já tem alguma vida ali, então já é um ser. Então é também um tipo de aborto silencioso, né? E ninguém presta atenção. Então, isso é uma coisa assim muito séria que a gente muitas vezes nem tem ideia, né? Muitos cristãos estão fazendo, tentando ter um filho, mas para isso vão ter que matar muitos. Para ter talvez, se nasce gêmeos, trigêmeos às vezes, né? Inseminação artificial, porque normalmente eles colocam 2 ou 3 óvulos ali dentro, de que já gerou, para poder, se um morrer, o outro escapa, né? E se todos vingarem, nasce trigêmeos, gêmeos. E os outros que sobraram, que não foram enxertados, vão morrer. Então, muitas vezes, 20, 30, 50, vai tudo para a morte. É bom isso? É perigoso? Bom, vamos lá. Nosso assunto agora não é esse. Aqui eu estou falando que a ética cristã, nós tratamos sobre esse assunto. Bom, o porta-voz, né? Nenhuma pessoa individualmente poderia realmente representar um grupo tão diverso quanto formado pelos evangélicos norte-americanos. Por exemplo, a vida e ministério de Billy Graham, que de 1918 a 2018, que ele morreu em 2018, representam algo de natureza desse grupo. Embora o seu nome, por extenso, seja William Franklin Graham, sua família o chamava de Billy Frank. Seja como for, o nome Billy Graham tornou-se um sinônimo da mensagem dos evangélicos mundialmente. Ele se destacou não somente na América, mas mundialmente. Então, quem não ouviu falar de Billy Graham? Você entra nos mercados, nas farmácias na América, você encontra livros do Billy Graham. Que é uma pessoa que foi conselheiro de muitos presidentes na América, né? Era um estadista. Então, ele nasceu numa área agrícola do estado da Carolina do Norte. E quando menino gostava muito dos trabalhos agrícolas e de jogar beisebol. Mas mesmo com o apoio de sua família crente, não impediu que ele experimentasse um período de tumulto espiritual. Sua rebeldia acabou numa profunda conversão a Cristo aos 16 anos de idade e pouco depois disso recebeu uma chamada inconfundível ao ministério. Comentou posteriormente: eu tinha uma única paixão, ganhar almas. Eu não tinha a paixão de ser um grande pregador. Eu tinha a paixão de ganhar almas. E é isso que nós oramos, amados. Que Deus nos dê, a todos vocês, jovens, irmãos e irmãs, uma paixão de ganhar. E essa finalidade do reino de Deus. Você entendeu? Podemos ser crentes, fazer obras sociais, abençoar muita gente. Mas assim, se você não já viu falar nos times de futebol, que quando o time joga muito bem, mas no final quem ganha é o outro time? Assim, importante o que é no jogo? É um gol. Né? Nós estamos num jogo de luta pelas almas, onde o inimigo, querendo as almas do homem, jogar ir para o inferno com ele, e o reino de Deus e nós lutando para a salvação dessas almas. Então, ganha quem marca gol. Isso é, ganha quem ganha mais almas para Jesus. Okay? Então, ele nasceu nessa área, ele queria nessa paixão,
Agora, ele frequentou várias escolas cristãs, formou-se na Faculdade de Teologia Wheaton, no estado de Illinois. Foi ali que conheceu Ruth Bell, com quem se casou. Ela era filha de um casal missionário que foi expulso da China quando os comunistas passaram a dominar o país. E o ministério de Graham, né, que o certo é falar Graham, começou na organização Juventude para Cristo, onde contribuiu com um novo vigor e urgência ao evangelismo entre a juventude e os membros das Forças Armadas. No final de 1940, seu ministério dirigia-se, a sua maior parte, às campanhas de cidades inteiras. Essas campanhas exigiam a cooperação de todas as igrejas da região, inclusive daquelas que discordavam um pouco da sua mensagem. Esse evangelista, embora fosse teologicamente conservador, distanciou-se das atitudes estreitas dos fundamentalistas. Naturalmente, alguns fundamentalistas criticavam porque permitia que liberais também ajudassem nas suas campanhas. Ora, os liberais, por sua parte, criticavam-no porque pregava a necessidade da conversão individual, sem denunciar algumas posições políticas específicas, embora hesite em ser identificado com questões chaves políticas ou sociais. Graham, ele sempre insistiu que todas as raças estivessem representadas nas suas campanhas, agindo assim nos estados suínos dos Estados Unidos, contribuiu para o melhor entendimento entre as raças. Campanhas grandes realizadas em prédios públicos ou em estádios que demonstravam união entre todos os crentes vieram a ser foco central do ministério de Billy Graham. Sua cruzada em Los Angeles, em 1949, várias pessoas da indústria cinematográfica em rápida expansão tiveram encontro com Cristo e jornais do país inteiro publicaram reportagem. O jovem evangelista passou então a ser um personagem de projeção nacional e, a fim de evitar qualquer suspeita de desonestidade e para fornecer um meio de prestar contas ao público pelas ofertas levantadas nas suas cruzadas, o evangelista fundou a Associação Evangelística Billy Graham. Essa associação contabilizava todas as contribuições e pagava a Billy Graham um salário fixo. Aumentando o Ministério das Cruzadas, a organização criou um programa radiofônico, Hora da Decisão, e várias revistas, um grande número de filmes evangélicos. Então, muitas vezes nos cultos, um grande número de filmes evangélicos eram pastados, foi para a internet, né? Hoje em dia você pode assistir vídeos de pregações do Billy Graham no YouTube, né? Em vários setores, em várias épocas, que foram gravados e colocados no YouTube. Então, na verdade, isso se tornou uma divulgação muito importante dos evangélicos no mundo. A mensagem evangelística de Graham atingiu muitos ouvintes receptivos nas cruzadas da Inglaterra, na Índia, nas Caraíbas, na América do Sul, na Nova Zelândia e em outros países do Extremo Oriente. E já na década de 70, ele se tornara mais do que um evangelista famoso. Ele ficou conhecido como um estadista cristão de alcance mundial. Ele usava sua influência, recursos para patrocinar congressos importantes, como o Congresso de Lausanne, né, que na Suíça. E ele, em 1974, essa reunião internacional de evangélicos resultou no Pacto de Lausanne, que conclama os crentes a dar prioridade ao evangelismo, a viver de modo singelo e a aplicar o evangelho às questões sociais. E esse congresso e outros que se seguiram ajudou a desafiar todos os crentes a evangelizar, a fomentar um senso de mútua apreciação entre os evangélicos no mundo inteiro e a voltar a sentir zelo pelas implicações sociais do evangelho. Irmãos, o evangelho muda. Quanto mais almas você vai ganhando, mais você vai mudando o conceito da população entre os brasileiros, entre os japoneses.
Porque o Evangelho muda a nossa conduta social. O Evangelho, ele coloca as pessoas de volta à vida normal, né? Então, já sai fora das drogas, da prostituição, né? Do adultério, né? Das bebidas. E aí, então, a pessoa vai se tornando bom para a sociedade, não é verdade? Bom para a família, né? É isso aí. Agora, ele não se interessava somente pelos países que já eram países considerados cristãos. Ele também se interessou pelos países comunistas, né, da Europa Oriental. Então, milhões de pessoas, irmãos, o Billy Graham, ele ganhou milhões de pessoas com as mensagens dele através do mundo. Então, aquela vez que ele disse a paixão dele de 16 anos, quando ele tinha 16 anos, era ganhar almas, nunca imaginou ser um grande pregador, projetado no mundo inteiro, mas ele, porque ele queria ganhar alma, Deus o levou. Os irmãos sabem que ele cuidou muito da vida moral. A equipe dele, quando ele ia pregar numa cidade, ia ficar num hotel, ele ia na frente de uma equipe, olhava dentro dos armários, olhava embaixo das camas, em qualquer lugar do hotel que pudesse ter uma mulher. Alguém que estava ali esperando para alguém fotografar e lançar nos jornais e trazer um grande prejuízo para a vida moral dele como evangelista. Então ele tinha sempre esse cuidado. Ele nunca se deixou levar nem pelo lado moral, nem pelo lado financeiro. Nós vimos que ele criou até uma equipe para fazer auditoria de tudo que entrava e todos os gastos, deram até um salário para ele, para que ele não viesse a ser acusado de alguma acusação, quando os pastores são acusados hoje, e alguns, infelizmente, fazem. Okay? Agora, vamos falar sobre os pentecostais. Né? Pentecostais. Então, mesmo enquanto o evangelicalismo estava crescendo nos Estados Unidos, um movimento veio ser chamado de pentecostal, estava causando um impacto profundo durante a primeira metade do século. Sua presença quase nem era notada, mas na segunda metade veio influenciar todos os aspectos do cristianismo, mesmo hoje. Alguns estudos a respeito do cristianismo ainda desconsideram a contribuição e até mesmo a presença do movimento pentecostal. Tem alguns pastores aí da internet que, quando eles colocam os avivamentos, eles não colocam o movimento pentecostal. Eles riem quando você fala, e o movimento. Esse dia eu tenho um pastor famoso na internet aí, presbiteriano, que começou a falar dos avivamentos. E eu coloquei lá, mas você não está se referindo ao movimento pentecostal. Ele riu. Eles debocham. Eles acham que esse movimento que. Né? Então, veja que existe essa divisão ainda entre o nosso meio. Pessoas que não acreditam no movimento pentecostal. Os sensacionistas, que para eles, no primeiro século da era cristã, cessou os dons espirituais. E esse debate é um debate acalorado hoje em dia, mas graças a Deus tem defensores que mostram claramente. E muitos desses pastores que eram tradicionais, sensacionistas, têm experimentado o batismo no Espírito Santo e têm percebido que a ideia que ele tinha antes era errada a respeito disso, dos dons espirituais. Hoje em dia, nós vemos que o esfriamento espiritual é tão forte que os crentes já não estão buscando mais o batismo do Espírito Santo. Não há essa busca mais, esse interesse, né? Porque estão tão preocupados com outras coisas que nós estamos esquecendo de que o grande avanço do Evangelho, depois no século XX, se deu pelo pentecostalismo, os dons espirituais que dá não é que a pessoa vai receber o Espírito Santo, ela já tem quando aceita Jesus. Ela vai ser revestida de poder. Então, o revestimento de poder é que dá um enchimento tal, que daí flui de dentro de nós rios de água viva, e aí você quer espalhar o Evangelho aonde você passa, né? E esse calor, esse amor tem diminuído.
Então temos que voltar e temos orado a isso. Deus nos dá essa volta ao primeiro amor. Começarmos a ver as crianças ser batizadas do Espírito Santo, irmãos e irmãs serem cheios do Espírito Santo. Amém? Bom, aí como que originou o movimento pentecostal? Perto do fim do ano 1900, então viria 1901, 2, né? Os alunos do Instituto Bíblico Bethel, em Topeka, Kansas, que era dirigido pelo pregador metodista Charles Parham. Ele viveu até 1929. Ele estava estudando as Escrituras, ali procurando saber qual era a evidência do batismo no Espírito Santo. Qual é a evidência? Muitos hoje, até mesmo na Assembleia de Deus, falam que a evidência não é falar em línguas. A evidência é que você tem o Espírito Santo. Tem sim. Mas como é que eu sei que a pessoa é batizada no Espírito Santo? Você identifica alguém que é batizado no Espírito Santo sem falar em línguas? Ah, mas ela tem isso, tem aquilo. Peraí, mas ela tem certeza? Nem a própria pessoa tem certeza. Agora, ela tem o Espírito Santo. Esse é diferente. Se ela crê em Jesus, ela tem. Mas o falar em línguas é a evidência, é que você fica sabendo que a pessoa é batizada no Espírito Santo. Então, eles descobriram, chegaram à conclusão que em Atos dos Apóstolos, o falar em línguas era o acompanhamento físico do batismo no Espírito Santo. E bem cedo, no novo século, vários alunos de Parham experimentaram o batismo no Espírito Santo e falavam em línguas. Eles compartilhavam o seu testemunho com o diretor da escola. Eles falaram com o diretor, nós estamos aqui buscando, estudando isso, e acabamos descobrindo essa evidência, começamos a buscar, e nós estamos falando em língua. E aí o próprio diretor teve a experiência. Ele foi buscar também, teve a experiência, começou a realizar campanhas na área central dos Estados Unidos. E nesses encontros ele explicava a sua experiência pentecostal, orava pelos enfermos, e Deus começou a fazer uma mudança de maravilhas. Aí começa a aumentar o pentecostalismo. E um dos alunos dessa escola, né, ela, por exemplo, quando Parham dirigiu uma escola bíblica de curto período no Texas, em 1905, um dos seus alunos era um pregador negro, batista, e que muitos valorizava o ensino sobre a santidade. Ele chamava-se William J. Seymour. Ele viveu até 1922. Posteriormente, lá em Los Angeles, Seymour dirigia campanhas nas quais se encorajava ao falar em línguas. Não havendo instalações melhores, as campanhas eram realizadas numa construção abandonada ou em uma rua chamada Azusa, né? Então, nessa rua chamada Azusa, tinha construções abandonadas e ele não fazia reuniões nessas construções. E essas campanhas que continuavam de dia e de noite reuniam pessoas de todas as raças. Ouvia-se muitas orações e testemunhos de respeito daquilo que Deus estava fazendo. Incluíam também cânticos e a pregação do pastor Seymour e de outros. Reportagens críticas nos jornais. O jornal começou a criticar esse movimento e foi uma forma de Deus abençoá-los com a propaganda de graça. Né? Então, para pagar o jornal, para fazer propaganda é caro, Deus mandou os jornais ir lá para criticar, e no final ele acabou divulgando e pessoas vinham para ver o que estava acontecendo. E à medida que se espalhava relatos a respeito das campanhas na Rua Azusa, pessoas provenientes de países europeus e de outras partes do mundo viajavam longas distâncias a fim de observar por conta própria esses eventos, e muitas revistas cristãs publicavam os relatos, testemunhos a respeito das campanhas. E em várias partes do mundo, os indivíduos testemunharam que haviam recebido a bênção pentecostal até mesmo antes da campanha da Rua Azusa. Isso começou então no início do ano 1900, no século XX, ok? 1901 para frente.
E, na verdade, por exemplo, assembleias pentecostais surgiram também na Inglaterra, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na Holanda, na Índia, começou a se espalhar pelo mundo. Às vezes, o testemunho das pessoas que haviam acabado de ser batizadas no Espírito Santo estimulava outras a ter essa receptividade. Então, como é bom testemunhar do batismo, amados. Ter a convicção de que realmente foi batizado porque fala em línguas. Muitas pessoas hoje não acreditam nisso. E elas não creem. E isso é até perigoso, porque alguns falam que não é de Deus, é do demônio. E olha, cuidado, porque se falar que a coisa que é de Deus é do demônio, pode blasfemar contra o Espírito Santo. Né? E esse é um pecado que não vai ter perdão. A sua natureza, os pentecostais entendem que o seu movimento incorpora a ênfase que John Wesley dava às vivas experiências das promessas do derramamento do Santo Espírito sobre a Igreja de Cristo. Então, o movimento pentecostal identifica-se com vários períodos de reavivamento que já vimos neste curso. E creem os pentecostais que os dons espirituais, especialmente o falar em outras línguas, representam uma confirmação de que Deus está dando ao mundo uma chuva temporã, uma referência à promessa de Deus em Joel 2:23, e essa atuação do Espírito de Deus marcaria o início da sua seara final. Isso é, a igreja está sendo preparada a partir desse século, né, do século XX, para o Senhor levar a sua igreja. Então, os primeiros pentecostais, eles criam que estava breve a volta de Jesus. Muitas vezes a gente fica decepcionado e algumas pessoas até falam, mas sempre desde criança eu ouço falar que Jesus está vindo, já Jesus está perto de Jesus voltar. É que o nosso tempo e o tempo de Deus é diferente, né, Márcio? Toda vez que a gente fala, Jesus está vindo, Jesus está voltando, a gente acha que vai ser a semana que vem, hoje, à noite, ou em algum lugar. Pode ser a qualquer hora. Mas o tempo de Deus é Kairos. Kairos é um tempo perfeito, não está limitado ao nosso, ao tempo eterno. Então, Jesus prometeu que virá e ele voltará. Quando? Ninguém pode falar, mas pelos sinais que estamos vendo no mundo, mostram a volta eminente de Cristo. Agora, essa volta iminente pode ser daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não sei. Mas o importante de tudo isso, o que é, irmão? Por exemplo, as pessoas que já morreram, para elas interessa essa volta? Para elas, Jesus já voltou. Quer dizer, se estava preparado, foi para a glória, se não estava no inferno esperando o julgamento final. E vai ser depois do milênio ainda. Porque na ressurreição agora que vai ter, só vai ressuscitar os mortos em Cristo. Depois vai passar 1000 anos. Aí vai ter a outra ressurreição, que esses mortos que não ressuscitaram, ressuscitarão e irão para o juízo do grande trono branco, onde Jesus, agora não como Salvador e como advogado, mas agora como juiz, julgará a todos. E esse julgamento vai passar como um filme a vida de todos. E a Bíblia diz: e aquele que seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Esse é o que diz o livro de Apocalipse. Então, o capítulo 20 ainda diz: bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Pois sobre estes não tem poder a segunda morte. A primeira morte é quando você peca. A segunda morte será no julgamento final, quando não houve arrependimento ou volta ao pecado. Aí será no juízo final.
E a Bíblia diz que com muito mais açoites será açoitado aquele que comeu na mesa do Senhor e depois voltou-se para o mundo, para o pecado. Então, por isso que o pastor muitas vezes é duro, o pastor muitas vezes fala como se estivesse bravo, mas é porque o pastor tem uma responsabilidade diante de Deus de apresentar vocês, santos, para herdar a vida eterna. Né? O pastor não salva ninguém, mas ele tem que cuidar dos salvos em Cristo Jesus. Para isso, tem que conduzir as ovelhas pelo caminho que a Bíblia recomenda. Ok? Então, na verdade, as igrejas pentecostais, depois do século XX, mas elas têm crescido de uma forma assustadora no mundo inteiro. Né? Então, agora, a organização das igrejas pentecostais, no começo, não queriam ter nenhuma organização. Não queriam ter, digamos, uma convenção, né? Um lugar onde pudesse se reunir todas as igrejas e tratar. Como tem a batista, tem a presbiteriana, tem a igreja quadrangular. Todas elas têm os lugares onde os pastores devem se relatar para ajudar, aconselhar, manter a doutrina. A Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, ela no começo não tinha, mas teve que criar. Por quê? Porque começou nesse movimento pentecostal, o problema do movimento pentecostal é que começou a surgir ideias diferentes, evangelhos diferentes, e pessoas que, sem conhecer a palavra, criaram doutrinas com objetos, com pedras, com bichos, com coisas, com lugares. Então você pode ver, até hoje tem no nosso meio, trazendo a arca, pega a arca, põe dentro da igreja, o pessoal vai tocar na arca para ser abençoado, e quem orar. E tudo isso, amados, é misticismo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia. A gente tem sim uma alegria de ver uma réplica da arca, né? Onde ali a gente tem toda a história bíblica, uma réplica do incensário, do candelabro, né? Tudo bem, não tem problema. Agora, daí você pôr poder naquilo, aí já é misticismo, porque não existe. Lembra que a arca, o povo de Israel estava em pecado e achava que levando a arca para a guerra ia ganhar a guerra? Lembra? A arca serviu de alguma coisa? Não, eles levaram a arca. Perderam a guerra e ainda perderam a arca. Então, não é o objeto em si que tem poder. Não ponha a sua fé em objetos, coisas visíveis. A fé é o fio e fundamento das coisas que se espera, a certeza das coisas que não se vê. Então, se o que você vê não é fé. Ok? Então, quando a gente põe a fé em algo que a gente vê, aí se torna até um ponto de idolatria. A gente vai acreditar que aquilo ali tem poder. Né? Então, cuidado com isso. Agora, como foi criado esse sistema, então houve para evitar esses abusos teológicos, essa criação de novos, né? Foi criado então essas instituições que pelo menos evitava. Hoje nós temos a Assembleia de Deus, nós temos o nosso credo, né? Você pode acessar na internet, no site da Assembleia de Deus, você pode aceitar e você pode baixar esse credo todinho no seu computador para saber o que a gente crê, o que a gente aceita como a nossa fé. Para você ter uma base de o que é certo, o que é errado, isso aqui que está acontecendo, será que é? Porque tem muitas igrejas, até a Assembleia de Deus, que estão criando situações que não estão na nossa declaração de fé, estão burlando a declaração de fé. E então, você tendo acesso a isso, esperando que se você é um líder, você tem que tomar cuidado para você não estar passando para a igreja algo que Deus não está aprovando. Então, você está sendo um falso profeta. Está dando à igreja uma informação que Deus não mandou. Falso profeta é isso, é alguém, não precisa falar em língua, de falar, eis que eu estou dizendo, não. Falso profeta também é alguém que fala coisas que Deus não falou. Ok? As Assembleias de Deus, por exemplo. As Assembleias de Deus, ela formam agora a maior denominação pentecostal nos Estados Unidos. A maneira pela qual começou e cresceu vai nos dar um entendimento adicional a respeito do crescimento das denominações. Por exemplo,
Os primeiros pentecostais, eles eram indivíduos fortes que testificavam com coragem a respeito da sua nova experiência. Eles provinham de muitas situações diferentes. Alguns haviam sido ativos no movimento de santidade, que é o Holiness, né? Que enfatizava a vida piedosa. Outros se haviam associado a determinados ministérios de cura. Ainda outros provinham de igrejas missionárias ativas, por haverem testificado da sua experiência pentecostal. Em muitos casos foram expulsos de sua denominação, e esse fato levou muitos deles a recear que qualquer organização sufocasse a obra do Espírito Santo. Então, alguns, por exemplo, estavam convictos de que o Novo Testamento não previa nenhuma organização além do nível da Assembleia Local, isso é, vamos ficar só com a igreja local, a gente resolve tudo aqui, a gente vê que tudo que é necessário aqui. Agora, começou a acontecer alguns problemas que precisavam ser resolvidos. E por várias razões, os pentecostais precisavam de reconhecimento. As igrejas precisavam ser protegidas contra pastores imorais e antiéticos. Muitos pastores perceberam que podiam promover mais eficientemente a mensagem pentecostal através da cooperação. Tinham também consciência dos benefícios práticos. Por exemplo, pregadores que pertenciam a uma organização, por exemplo, podiam ter desconto em passagens do trem e tudo mais. Isso na época se fazia. Algumas das revistas pentecostais, certos líderes do movimento convocaram uma assembleia geral e ser realizada em Hot Springs, nos estados de Arkansas, e compareceram muitos líderes de igrejas independentes, e naquela mesma reunião, lá em 1914, não redigiram uma constituição, nem formularam uma declaração doutrinária naquela época. Pelo contrário, concordaram quanto à formação de uma comunhão sem definição muito exata. Dentro de 2 anos, no entanto, depois de 2 anos que fizeram isso, ficou claro que algumas posições teológicas precisavam ser esclarecidas e todos os membros da comunidade. Por exemplo, alguns pregadores tinham opiniões estranhas a respeito da Trindade, que alegavam que o batismo somente era válido se fosse feito em nome de Jesus. Por isso, uma declaração geral da doutrina acabou sendo escrita, aceita pelos ministros que participavam da comunidade, que eram 16, né? Antes, agora, esses 16, eles espalharam ela igual fizeram com a lei, né? Lá no Antigo Testamento. Tinha 606 cerimoniais da lei, que eram os 10 mandamentos, se tornou em 606 códigos de ética que os sacerdotes. Assim também a nossa declaração de fé hoje está bem ampliada para explicar cada um daqueles pontos que a gente diz que crê. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê no nascimento virginal de Cristo, crê que a Virgem Maria teve Jesus, e daí aí por diante. Crê no Espírito Santo, crê no batismo do Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Essa é a nossa declaração de fé. Tem outras declarações da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, das outras igrejas quadrangulares, mas todos têm por quê? Para definir o que a gente crê. Aí você identifica um crente, esse é pentecostal, aquele ali é presbiteriano, aquele ali é batista, porque a declaração de fé, aquilo que ele vive, realmente ele tem uma identidade, não é verdade? Identidade. Então, criaram também materiais de estudo, né? Por exemplo, nós temos hoje, nas Assembleias de Deus, tanto da América quanto do Brasil e os países, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E aqui no Japão tem a extensão dela, que é a CPAD, né? Que o pastor Gessival tem a loja ali, onde a gente pode comprar livros, revistas que vêm do Brasil para essa loja, que ele representa a CPAD aqui no Japão, através da sua livraria. Então, que é separado da igreja. E as nossas revistas são inteiras.
Quando não pode vir dele, não tem, vem de outros lugares, mas a principal é eles. Ok? Agora vamos falar sobre os carismáticos. Entre os protestantes, por exemplo, em 1960, aconteceu algo novo. O pastor da Igreja Episcopal de São Marcos, em Van Nuys, Califórnia, ele confessou à sua congregação granfina que recebera a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo com falar em outras línguas. Seu testemunho é muito citado como o início de uma nova onda do movimento pentecostal. Nesse caso, porém, aqueles que receberam a bênção carismática puderam permanecer nas suas próprias denominações. E durante as 2 décadas que se seguiram, entre 1960 até 1980, milhares de episcopais, presbiterianos, metodistas experimentaram a operação dos dons espirituais. Então, o movimento cresceu mediante testemunhos pessoais em cultos domésticos e em grandes concentrações, patrocinadas por grupos tais como a Associação Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, que é a ADONEP. E aí, então, se expande. Então, as igrejas tradicionais, aquelas que não criam, começaram agora, dentro delas, ter ou os próprios pastores batizados no Espírito Santo, ou os líderes, os membros também, começaram a receber o batismo do Espírito Santo. Esse movimento, por exemplo, que hoje tem a Presbiteriana Renovada, tem a Batista Renovada, que é exatamente aqueles que receberam os poderes, os dons do Espírito Santo, e a igreja tradicional, se não aceita, então eles têm que sair. Então, é por isso que colocaram o nome, Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, e assim por diante. Então, na verdade, no início desse movimento, tem um movimento também chamado neopentecostal, ou carismático. Muitos pentecostais ficaram desnorteados, sabe por quê? Por um lado, eles se alegravam porque os dons espirituais estavam sendo exercidos. Por outro, ficaram perturbados porque os carismáticos continuavam nas práticas tais como fumando, que os pentecostais haviam tradicionalmente rejeitado, né? E por serem inconsistentes com seu padrão de santidade. Muitos pentecostais que tinham sofrido tanto por suas experiências interpretavam a experiência carismática, tanto por sua experiência, interpretavam experiências carismáticas como a excitação espiritual sem discipulado. Outros pentecostais, no entanto, regozijavam-se naquilo que era bom, forneciam os conselhos espirituais para corrigir alguns dos abusos. Olhando para trás, podemos dizer que agora o movimento carismático nas denominações tradicionais muito fez para estimular a renovação espiritual dessas igrejas. Por exemplo, muitas denominações relatavam estar com mais candidatos para o ministério. Muitos jovens menos carismáticos tiveram contato com as organizações evangélicas interdenominacionais e o radicalismo teológico parece ter cedido lugar a opiniões mais bíblicas e equilibradas. Né? E no fim da década de 60, no começo da década de 70, um avanço espiritual notável ocorreu nos Estados Unidos. E desta vez foi entre os jovens, que haviam criado uma subcultura ao rejeitarem quase todos os valores morais da classe média. Achavam que a cultura norte-americana era exageradamente comercializada. Rejeitavam todos os aspectos do establishment, ou o atual estado das coisas. Defendiam a paz internacional, protestavam fortemente contra a guerra no Vietnã, e muitos usavam drogas ilegais. Esses filhos das flores, que é Flowers Children, como eram chamados, pareciam candidatos improváveis à conversão. Mas aconteceu o inesperado. Muitos desses jovens converteram-se a Jesus, deram testemunho ao submeter-se ao batismo público, estudavam as lições bíblicas, continuavam a usar suas roupas incomuns e os cabelos longos,
Os jornais relatavam as suas aparências estranhas e suas ideias inconvencionais, e os jornalistas lhes deram o nome de o Movimento de Jesus. Movimentos semelhantes ocorriam em vários países europeus também. Então, esse ministério tem também um arrebatamento com um pastor muito conhecido. Eu li muitos livros dele, que é o pastor David Wilkerson. Ele viveu de 1981 e ele morre em 2011. Ele sentiu chamado por Deus para levar a mensagem do Evangelho nos guetos de Nova York. E um programa que foi iniciado por ele, chamado Desafio Jovem, que tem hoje disparado no mundo inteiro, iniciou com esse homem, David Wilkerson. Ele foi trabalhar exatamente nos jovens, com os jovens drogados lá em Nova York. Então ele alcançou, ficou famoso, cresceu o movimento, estimulou outros mais a fazer a mesma coisa. E tem um livro dele chamado A Cruz e o Punhal. Eu recomendo vocês lerem esse livro, muito importante ver como Deus usou esse homem para evangelizar naquela época, que foi ameaçado várias vezes de morte, muitas vezes ele foi zombado, ele passou por momentos difíceis, mas esse livro vai mostrar a você uma história muito interessante sobre um rapaz chamado Nick Cruz, né? Que ele foi um dos que ele alcançou para Jesus nessa. E Nick depois relata num livro Foge, Nick, Foge, que era ele relatando Nick, a vida dele após ele crer em Jesus. Entre os católicos, né? Enquanto o movimento carismático continuava a afetar um número cada vez maior do grupo protestante, passou inesperadamente a ser também relatado entre os católicos romanos. É o movimento carismático, alguém já me lembra disso? Que é da Igreja Católica? O começo foi um começo bom, um começo bem, mas depois ele acabou se tornando como todo, né? O pentecostalismo também, veio os neopentecostais criando coisas que a Bíblia não ensina, fazendo movimentos que até hoje a gente sabe que traz problemas para o Evangelho. Da mesma coisa, o movimento carismático hoje tem escolas no movimento carismático que ensina a falar em línguas. Então você vai lá, ele vai lá, você vai fala assim, e vai falando e você vai repetindo aquilo que está falando. Você está aprendendo a falar em línguas estranhas. Como nós sabemos que as línguas estranhas não são línguas de homens, né? Podem ser de homens, mas são também línguas celestiais. Você não entende, ninguém vai entender. Paulo mesmo disse: eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento do que 10.000 palavras que ninguém vai entender, e nem eu também. Entendeu? Então é isso que você deve entender. O que fala em línguas é o espírito do seu espírito falando com Deus. E você edifica-se a si mesmo para em línguas. Se você estiver sozinho, dirigindo um lugar, quiser falar em língua, fale em línguas. Começa a orar em línguas. E quando você vai orando em línguas, você está edificando o seu espírito. Você mentalmente não está sabendo, mas espiritualmente você está crescendo. E isso que Paulo diz nas Escrituras, não é que a gente acha, a gente pensa, não está escrito na Bíblia. Aquele que ora em línguas edifica-se, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Por isso que não é recomendado ficar falando em línguas na igreja. Só se tiver uma explosão, aí todo mundo fala, não tem problema. Agora, falar normalmente não é porque Paulo diz, aquele que fala em língua, se não tiver interpretação dessa língua, cale-se. Fale consigo mesmo e com Deus. Não está proibindo. Está dizendo, fale consigo mesmo e com Deus. Isso é ordem no culto, que é lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo ensina. Muitas vezes aqui eu falo muito línguas, às vezes, mas ninguém ouve. Por quê? Eu falo comigo mesmo e com Deus. Baixinho, para não atrapalhar nada do que está acontecendo. E estou me edificando aqui com o Senhor. Você pode fazer a mesma coisa. Vamos lá agora. Uma avaliação global agora. A comparação entre os pentecostais e os carismáticos.
Então, a maioria das igrejas pentecostais norte-americanas tem conseguido adaptar essa realidade carismática e tem experimentado crescimento notável durante a segunda metade do século XX. Algumas estatísticas demonstram que os pentecostais representam o segmento de mais rápido crescimento do cristianismo norte-americano. Também nós sabemos que no Brasil se deu a mesma coisa. Agora, o movimento carismático católico, embora tenha sido algo semelhante ao pentecostal, era diferente de várias maneiras importantes da renovação anterior. Primeiro, diferentemente dos pentecostais, tanto os carismáticos protestantes quanto os católicos integravam a sua nova experiência às suas práticas e teologias tradicionais. Não saíam do seu meio para afiliar-se a igrejas pentecostais. Segundo, os carismáticos tendiam ao ecumenismo mais do que ao separatismo. E terceiro, enfatizavam a importância de todos os dons espirituais e atribuíam menos importância ao distintivo das línguas como evidência física inicial do batismo do Espírito Santo. Esse movimento está entre nós também. Muita gente do nosso meio também não crê que a evidência do batismo do Espírito Santo seja o falar em línguas, mas também eles não provam o contrário. Eles não têm base bíblica para dizer que não. Durante a segunda metade do século XX, a televisão veio a ser um equipamento normal da grande maioria dos lares americanos. Muitos televangelistas, bem conhecidos, perceberam rapidamente essa utilidade de apresentar o Evangelho aos que não frequentavam a igreja. Estações de TV foram estabelecidas em muitas cidades e uma variedade de programas evangélicos e carismáticos ganharam espaço nas programações. Irmãos, tem muitos testemunhos de pessoas que estavam para se suicidar. E nesses programas evangélicos na televisão, eles estavam passando pela sala e ouviu assim, você que vai tirar a sua vida agora, presta atenção. Aí a pessoa leva um susto, aí vem a palavra, a pessoa chora, se arrepende e depois vai dar o testemunho. Deus, ele usa todos os meios possíveis que nós podemos usar. Depois, esses próprios meios podem ser usados para o mal também, para o engano, para o erro. Mas o importante é que a gente não pode deixar de usar porque alguém está usando para o mal, ok? A igreja pentecostal teve esse problema. No começo, o rádio era pecado, depois televisão era pecado, depois futebol era pecado, esporte. Aí, o que aconteceu? Muitos não ficaram na igreja por causa disso. E hoje, nós entramos na televisão, nós entramos no rádio, nós entramos em todo lugar. Então, quer dizer, era uma falta de entendimento, é um zelo hipócrita até, porque isso não resultou em bom, só resultou em coisa ruim. Muitas coisas boas, eles também tinham zelo, mas essas coisas prejudicaram demais. Tem quantos filhos de crentes hoje que se desviaram, nunca mais voltaram para a igreja por causa disso? Então, na verdade, a igreja eletrônica, ela expressa não somente o melhor do cristianismo norte-americano, mas também como o pior. Assim como tem as boas mensagens, tem também os enganos, milagres falsos, extorsão em retirar ofertas, estabelecer valores de ofertas que a pessoa podia depositar. Até hoje tem isso, não é verdade? Tem hoje. Então, isso é o lado ruim, o lado escuro do evangelho, que não é o padrão bíblico. É o lado da extorsão, do aproveitar da fé, da abusar da boa fé das pessoas e dos crentes. Por outro lado, muitos estão sendo alcançados pela mensagem do evangelho que Jesus tem salvado. Então, somente com o passar do tempo, nós vamos saber se o cristianismo norte-americano, com todos os seus aspectos bons ou maus, conseguirá dar conta do desafio incomparável de apresentar Cristo à sua cultura.
Hoje em dia, falar de Jesus é até chacota, né? Pessoas zombam, Jesus, que é isso? Então, agora, quem é verdadeiro crente não vai sofrer com isso, apenas vai se regozijar. Porque a Bíblia fala, né, Jesus falou nas bem-aventuranças, né, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, né, levantai as vossas mãos para o céu, porque o vosso galardão é grande. Amém? Então, agora também, para fazer assim, nunca deverá se tornar meramente cristianismo cultural. O que é cristianismo cultural? Ah, que eu sou cristão. Eu sou crente, sou católico, eu sou nominal. Tem um nome, mas não vive. Lá na América, o cristão, ele é chamado assim. Você fala assim, você é protestante, você é evangélico? Eu sou, mas não, eu sou nominal. Não sou born again. Born again, eu não nasci de novo. Eu sou presbiteriano, eu sou batista, mas não nasci de novo. Então, aí quando a pessoa olha assim, você é born again? Quer dizer, você é ativo, você frequenta, você vive. Entendeu? Essa é a pergunta que eles fazem. Hoje em dia nós temos muitos. Antigamente eram mais os católicos. Ia na missa uma vez por semana, às 6 da manhã, já ficava livre para pecar a semana inteira para depois ir na missa no outro domingo. Tem muito crente assim hoje. Entra para a igreja para confessar pecado, para pedir oração, depois vai para a rua, vai pecar. É chamado nominal. Esses não fazem parte do reino de Deus, a não ser que se tornem verdadeiros crentes. Deve também lutar contra as impiedades da sociedade, contra os vícios de uma cultura materialista. Deve também ser ouvido nas cidades e entre os jovens que se confrontam com a crescente influência do islamismo, do misticismo oriental e até mesmo das ciências ocultas. A despeito desses obstáculos, o cristianismo norte-americano demonstra vitalidade e o zelo missionário notáveis. A sua contribuição continua a ser sentir-se ao redor. Muito bem, amado. Vamos dar uma pausa agora. Vamos voltar para a igreja na América Latina e as observações finais, encerrando assim o livro. Bem?